Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Ciro. Esse vídeo é dirigido aos meus alunos presenciais das aulas preparatórias para o concurso de Detran, agente e oficial de trânsito. Atendendo a pedidos, especificamente nesse caso aqui foi a aluna Jéssica, que está se dedicando bastante, aliás, como espero que todos os outros. A respeito da resolução CONTRAN 168 de 2004. Tá? É uma resolução bastante longa, então a gente vai ter que dividir em vários vídeos. Eu vou postar esse aqui, mas daqui a pouco eu tenho algumas outras coisas aí, e logo no decorrer do dia hoje é dia, salvo engano, dia 18, né? Dia de condolências. Muita gente não trabalha hoje, mas estudar vai ter que estudar, inclusive, na paixão de Cristo. Tá? Então é o seguinte, vamos começar. O que essa resolução 168/2004 tem como objeto a formação de condutores? Tá? É uma coisa que a maioria de vocês já passou. Eu, como passei há muito tempo, muita coisa que está aqui eu nem sabia que existia. Tá? E ela inova algumas coisas, ela minucia algumas coisas com relação ao CTB. Essa resolução, a forma que a gente vai passar, a resolução 168/2004, ela foi atualizada pela 659/2017, pela 683/2017, pela 685/2017 e pela 705/2017. Então, só no ano de 2017 teve 4 resoluções alterando isso aí, visando talvez o lucro aí dos CFCs, mas vamos tocar, sem críticas, né? Começa assim, gente, o processinho de autorização, embora quem está tirando a carteira de habilitação ou a ACC, o código, a resolução, desculpe, fala muito em ACC ou CNH. CNH, então, é a Carteira Nacional de Habilitação e ACC é a autorização para conduzir ciclomotor, só ciclomotor, tá bom? Então tem a CNH e a ACC, é assim que a gente vai tratar aqui. Tem que requerer junto ao Detran um procedimento, um processo administrativo, né? Que é o processo de habilitação. Então tudo que você fizer lá na tua autoescola, ou no médico, no psicólogo, vai estar instruindo esse processo. Embora normalmente quando você procura uma autoescola, eles te cobram um preço ali bem razoável, né? Eles mesmos acabam fazendo isso. Mas a gente tem que entender a legislação, que é o condutor ou o candidato a condutor que vai abrir, que vai fazer o requerimento junto ao órgão de trânsito do seu estado, junto ao Detran, né? Que pode ser, a resolução fala que pode ser no Detran lá do seu município ou no órgão central do Detran. Tá? Então você abriu essa habilitação, esse processo de habilitação, que ele tem uma duração de 12 meses. Em 12 meses você tem que concluir esse processo de habilitação, ok? Quais são os requisitos que devem ser preenchidos? O CTB já trazia isso. Os requisitos que devem ser preenchidos para o candidato. Ser penalmente imputável. Ser penalmente imputável significa que ele tem que ser capaz, né? Mas ele está falando de capacidade penal, ok? Então ele precisa ter mais de 18 anos, precisa ter 18 anos completo para fazer a inscrição, e ele não pode ter nenhuma incapacidade que faça com que ele não seja punido penalmente. Porque senão seria o seguinte, o cara vai dirigir, daí ele bate o veículo. Bate o veículo, tem uma lesão corporal culposa ou até mesmo um homicídio culposo. Como que vai fazer se o condutor não é penalmente imputável, né? É por isso. Ele tem que saber ler e escrever. O código e a resolução não fala em alfabetizado, fala em exatamente assim, saber ler e escrever. Possuir documento de identidade e CPF, tá? O CPF não é uma exigência do CTB, só a resolução que consta, tá bom?
E, assim, o processo de habilitação do condutor vai ser cadastrado no RENAC, né, que é o RENAC, R-E-N-A-C-H, Registro Nacional de Condutores Habilitados. É por ali que vai tramitar, né? E ele vai precisar se submeter a uma avaliação psicológica, a uma avaliação de aptidão física e mental pelo médico, o curso teórico, técnico, o exame teórico técnico, que é aquele exame teórico lá, né, que você faz a provinha, o curso de prática de direção veicular e o exame de prática de direção veicular. Então não adianta muito se ir não adianta, né, mas há necessidade das aulas, de uma quantidade mínima de aulas, tanto teórica como prática, tá certo? Esse processo de habilitação, como eu falei, tem a duração aí de 12 meses, contados de quando? Contados a partir do momento que ele começou a fazer o teórico, as aulas teóricas, não. Contado a partir do momento que houve o requerimento, né? O Centro de Formação de Condutores acaba fazendo por vocês, talvez, mas é a partir do requerimento que se conta esses 12 meses. E o que ele pode de início aí? Ele pode requerer já aí que tipo de CNH ele vai, né? Nas categorias ele pode pedir a ACC ou a CNH na categoria A, B e AB, porque as outras categorias a gente vê que precisa de um tempo nessas categorias. Então quando você é a tua primeira habilitação, é A ou B ou AB ao mesmo tempo, tá bom? E para essa obtenção você tem que se submeter à avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, de novo, exame escrito, exame de direção veicular, né? Quando que esse exame de aptidão física e mental, ele é renovável, tá? A cada 5 anos, não é o psicológico, é o exame quando você vai renovar a cada 5 anos, por enquanto são a cada 5 anos, ok? Você precisa fazer um exame de aptidão física e mental. Esse prazo é a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade. 5 anos para menores de 65 e 3 anos para maiores de 65. Por enquanto é isso que tem. Esse exame, o exame psicológico, a avaliação psicológica, ela só é feita na primeira habilitação. Quando o condutor ele tem como profissão, né, isso, na verdade assim, é como profissão, mas a resolução diz que ele tem como condução de veículos atividade remunerada. Então entende-se aí o taxista, o caminhoneiro, o motorista de ambulância, etc. Toda vez que ele for renovar a sua habilitação, a cada 5 anos ou a cada 3 anos, conforme o caso, ele precisa passar por nova avaliação psicológica. E tem um caso também que, mesmo não sendo atividade remunerada, ele precisa passar por toda a renovação. Quando o perito, lá na primeira vez, der assim que ele precisa regularmente passar por aquela avaliação, também se faz isso. Então, resumindo, exame de aptidão física e mental, quando que é exigido? Na obtenção da ACC e da CNH, na renovação da ACC e da CNH, na adição ou mudança de categoria, né? E na substituição de documento de habilitação obtido em país estrangeiro. Quando a habilitação está lá, ele vai tirar aqui, ele precisa passar pela aptidão física e mental, que é o exame médico, tá? Agora, a psicológica, quanto que é exigida? Na obtenção da ACC e da CNH, na renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transportes de pessoas ou bens, tá? Substituição, e na substituição também. Agora sim, ó, gente, vamos lá. Que falam bastante assim, eu sou motorista de aplicativo. O que vocês acham? Me respondam aí. Motorista de aplicativo, ele tem que fazer renovação ele tem uma profissão qualquer e ele também é motorista de aplicativo nas horas vagas. Na renovação, precisa ou não precisa de
avaliação psicológica? Só para ver se vocês estão me assistindo mesmo aí nas videoaulas. Precisa ou não precisa para o motorista de aplicativo? Me respondam não aqui, me respondam, pode responder aqui mesmo nos comentários e pode me responder lá no grupo de WhatsApp dos alunos presenciais. Tá? Então a formação do condutor, ele vai ter um curso teórico e um curso prático, né? Que a gente chama de curso, a resolução chama de curso de prática de direção veicular. Prática de direção veicular. E olha só, uma coisa muito interessante, que para ele dirigir o candidato ali, né, o que está em formação, ele precisa ter o instrutor, né? Desculpa, do lado, e pode ter no máximo um passageiro. Perfeito. E eles têm que ter, no momento que ele faz o requerimento, ele vai receber aí uma que chama licença para aprendizagem de direção veicular, LADV, LADV, licença de aprendizagem para aprendizagem de direção veicular. Se essa licença, ela é por prazo determinado, de 12 meses. Quando ele fez o requerimento, ele tem 12 meses para concluir o curso, né? Para ter a aprovação lá, etc. Então, essa licença que ele precisa portar, tá? Em original, dentro do veículo, a hora que ele tiver. Se o condutor estiver aí num carro de autoescola, andando pela cidade junto com o instrutor, sem essa licença, ela é suspensa por 6 meses. Ela pode ser suspensa por 6 meses e ele não continua, então, na aprendizagem, tá bom? Nessa licença contém a identificação da CFC, que vai acompanhá-lo, né? A categoria pretendida, certo? O prazo de validade. Se ele mudar de CFC, você está numa autoescola, muda para outra. Você precisa, então, de alterar, de pegar outra licença, tá ok? Diz aqui, ó, no artigo do CTB mesmo, artigo 158 do CTB, que no parágrafo 2º, parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, tá? Então tem que ter um período de aprendizagem, de prática veicular no período noturno, é obrigatório. O candidato não está no artigo 158, tá? O candidato que for encontrado conduzindo em desacordo com o disposto na resolução, que é com essa licença, vai ter a licença suspensa por 6 meses. Esse é o vídeo 1, depois a gente entra com os exames aí, mais alguma coisa, tá bom? Se quiserem deixar, depois vocês assistam esse vídeo novamente. Um grande abraço e bons estudos, principalmente aí no feriado, tá bom?